Shalom, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal As Duas Casas. Eu sou o Jean-Pierre. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, irmãos, hoje tem uma participação muito especial aqui do meu grande amigo e irmão em Cristo, Gustavo Almeida, do canal Escritura Aprovada. No final da live, vou deixar aqui o link do canal dele para vocês se inscreverem também. A live de hoje vai ser sobre a descendência da carne e a descendência da promessa, que é um tema muito, muito importante para nós, principalmente nos dias de hoje. E também daremos uma pequena pincelada sobre as duas testemunhas, que também já está praticamente em conjunto com o tema da live de hoje. Agora vamos dar as boas-vindas ao irmão Gustavo. Fala aí, E irmão. aí, irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar no canal aqui do irmão Jean, espero que os irmãos aí estejam bem, no nome de Jesus. A gente já vai começar a live, tá, irmãos? O irmão Jean vai puxar aqui para nós o que a gente vai ter que fazer antes da live, e a gente já vai para os textos, tá bom? E, muitos textos hoje, irmãos, a gente vai abordar de uma maneira geral aí o contexto descendência da carne e descendência da promessa aqui no canal do irmão Jean. E a gente vai dar continuidade agora para a live. Amém? Vamos esperar chegar um pouco mais pessoas aqui, irmão, para a gente começar a live, né? E, Amém, irmão. bom, tem 3 pessoas aqui que eu tô vendo. Daqui a pouco já chega mais pessoal, daí a gente já faz a oração inicial, né? E aí a gente já entra pra live daí. Amém, irmão. Glória a Deus. Então vamos dar uma Sim, irmão. introduzida, irmão, do que a gente vai falar na live enquanto o pessoal não entra? Sim, pode fazer isso, irmão. Vamos introduzir então. Amém, irmão. Então fechou. Irmãos, ó, eu vou até pegar um pouco a minha Bíblia aqui de lado para explicar um pouco para vocês aqui com a minha mão, né? Porque fica mais fácil para entender. Pera aí, rapidinho. Então, irmãos, como vai se basear a live de hoje? A gente vai falar muitas coisas, né? Entre elas, a gente vai falar sobre as duas testemunhas, como o irmão Jean também falou, né? Vai ser assim, uma coisa que a gente vai anexar, a gente não vai ser muito profundo, tá bom? Porque aí futuramente a gente pode estar fazendo uma live aí falando justamente desse tema. Mas a gente vai falar sobre a descendência da promessa. E quem são os descendentes da promessa? Os descendentes da promessa vão ser aqueles que herdam as promessas de Cristo, tá? Eu dei uma bela resumida para os irmãos, porque eu vou falar sobre isso na live. O irmão Jean também vai falar. Então, assim, eu estou dando só uma resumidinha para a gente começar a oração aí, né? Que a gente vai fazer uma oração daqui a pouquinho, né? O irmão Jean aqui comigo, a gente vai fazer uma oração por vocês, para que essa live seja uma bênção. Bem? Amém, irmão. Tá certo. Shalom, irmão Adriano. Tudo certo? Boa Então, irmão, noite, irmão vamos, Adriano. Paz do Senhor. vamos esperar mais um pouquinho para chegar um pouco mais de gente para a gente dar uma fazer a oração inicial para podermos iniciar aqui a live. Então, irmãos, eu acho que a nossa live vai terminar lá por volta das 9h30, no máximo 10 horas, porque é um tema assim que parece que não vai render muito, mas rende bastante, porque tem alguns acréscimos também que o irmão vai estar trazendo mais ao final da live, não é, irmão? Sim, um acréscimo muito importante. Eu vou dar uma breve resumida também nessa dica que eu vou dar para vocês aqui hoje, que é mais um conselho, né? Vai ser um conselho muito profundo e também muito profético para as nossas vidas. Que assim, irmãos, a gente tem que ver que existem dois extremos nas escrituras, né? O bem e o mal, né? Essa resumida é que eu vou fazer por enquanto, né? Mas assim, entre a minha mão aqui, vocês já estão vendo que existe uma divisão. Uma mão e outra mão, né? Que no caso são duas posições. Uma simboliza bem e outra simboliza mal. Essa é a prévia que eu vou deixar para vocês agora, no começo da nossa live aqui. Irmão Jean, eu acho que 5 minutos aqui, cara, tá aparecendo no meu tempinho, a gente já pode começar a oração, né? O irmão acha. Microfone. Então, eu vou começar aqui com a oração. Os irmãos podem também, se quiserem, baixar a cabeça, fechar os olhos, para a gente começar
muito bem a live, sempre pedindo direção ao Pai, né? Amém. Vamos Amado, lá. amado El Elyon, Criador Todo-Poderoso, abençoe nossa live que está iniciando. Abra as comportas do céu e derrama bênçãos sobre todos os irmãos que estão nos acompanhando. Que esta live de hoje seja poderosamente abençoada, cheia da tua presença, do seu Santo Espírito, do teu amor, da tua paz. Que este estudo seja próspero e frutífero, que reine apenas coisas boas, que nossas palavras sejam carregadas de sabedoria, que não nos falte forças e fé para enfrentarmos qualquer dificuldade, e que a live de hoje seja uma bênção para todos. Que nosso coração transborde de alegria por termos feito um excelente trabalho. É o que te peço, Pai, em nome do teu Filho, Jesus, o nosso Mestre e Redentor. Amém. Então, a gente vai começar, irmãos, com Gênesis, lá do princípio, né? Gênesis, os irmãos podem pegar a Bíblia de vocês, se vocês tiverem também um caderno de anotações, caso queiram anotar, os pontos que a gente vai tratar aqui, também é bem importante. Então, o irmão Gustavo vai começar agora lendo Gênesis 21, versículos 12 ao 12 e 13. 13. Isso. Então, Pode começar, irmãos, então. ó, sim. Obrigado, irmão Jean. Pode deixar comigo aqui agora. Antes da gente começar a ler aqui Gênesis 21, irmãos, eu quero dar um conselho para vocês, tá bom? Uma dica para todos vocês. Se você não está acostumado a ler a Bíblia, se você não está acostumado com essa pegada, com esse ritmo de pegar vários textos, examinar um por um, vou deixar essa dica para você, tá, irmãos? Eu postei lá no meu Facebook agora há pouco uma grande dica para você. Eu quero que depois dessa live aqui você vá lá no meu Facebook. Eu vou deixar o comentário aqui, o canal Escritura Aprovado, meu canal, eu vou deixar o link do meu Facebook. Eu não vou poder colocar o post lá, né, infelizmente, mas você entra lá no meu perfil, dá uma olhada lá que eu vou estar deixando essa postagem para vocês do porquê a Bíblia faz bem nas nossas vidas e na nossa vida espiritual, né? Vou estar deixando lá no Facebook, já disponibilizei, aliás, e era isso que eu queria falar para vocês aqui antes da gente ler Gênesis 21, tá? Agora, já lido, falado isso, vamos lá para Gênesis 21, que é muito importante, irmãos. É um texto assim que vai abrir muita mente de vocês. É o contexto, irmãos, de Agar, né, no deserto. Assim, a gente não vai falar sobre esse contexto, a gente só vai pegar um pedaço para demonstrar uma característica, né, um ponto bem importante que a gente vai falar na nossa live. A partir do versículo 12. Vamos ver? Diz assim: Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da serva, né? Ali já Deus falando com Abraão. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Agora olha o que Deus vai falar. Também do filho desta serva, porém, farei uma grande nação, né? Uma nação, grande nação, como se quiser falar. Porque ele é da tua descendência, né? Então a gente vê que Deus ele promete, né, para Abraão que Ismael não ficaria sem nenhuma promessa, né? E para você ver, Deus ele é tão bom porque nem para o descendente, que na verdade o descendente é Isaac, mas até para o descendente da carne ele dá uma herança, né? Diz que vai dar uma nação para Ismael, não como Isaac, claro, né? Que ele é o da promessa, mas Ismael, ele recebe sim uma grande nação. Aí você vai falar assim para mim, qual nação é essa que vem de Ismael, né? São os árabes, irmãos. Os árabes constituem toda essa linhagem de Ismael. Tá bom? A gente vê hoje os árabes, né? A gente vê toda aquela massa ali da Arábia Saudita, bom, todo o Oriente Médio ali, os árabes, todos eles descendem de Ismael. Amém? Eu queria deixar isso bem claro para os irmãos, que é um contexto assim maravilhoso.
E agora eu queria voltar para o irmão Jean-Pierre, para ele acrescentar mais algumas coisas aí, bem interessantes em cima desse texto que eu acabo de falar. Amém? Amém, irmão? Então, o que eu queria acrescentar aqui, até fazer um pequeno acréscimo aqui, porque o irmão explicou muito bem essa parte. Aí eu vou passar a bola para o irmão novamente, para o irmão continuar com a explicação, né? E foi justamente nesse contexto, né, nesse momento, que houve a clara separação entre a descendência da carne e a descendência da promessa. E hoje, também a gente pode ver que lá em Israel, né, sempre acontece aquela guerra, né, de descendências que já vem desde essa época, que é a descendência de Ismael contra a descendência de Isaac, não é, irmão? Sim, irmão, sim, a gente vê que tem conflitos lá até hoje, né? Se a gente pega a realidade aqui dos contextos, é bem similar, né? A gente vê que a Turquia, que hoje corresponde à Síria, né, se eu não me engano, eles têm guerra acirrada ali com Israel, né? E alguns assírios descendem, né, de Ismael. A gente vê isso. É genealogia, tá, irmãos? Vocês podem puxar, dar uma olhada lá, que tá lá, né? E para vocês verem, lá na Turquia, falando a realidade de hoje, tá bom, irmãos? Eles querem matar, eles querem destruir Israel, né, e os israelitas. Por quê? Porque isso vem desde tempos atrás. Vem desde lá Ismael e Edom, né? Tanto Edom querendo caçar a Jacó para matar, né? Porque a gente vê que no caso de Esaú, ele perdeu a herança, né, para Jacó, né? A gente vê isso. E ele quer ir atrás dessa herança, né? Para ele, isso foi injusto, né? Sendo que Deus é bem claro ali no contexto de Gênesis, quando fala do prato de guisado, onde Esaú preferiu mais as coisas da carne do que propriamente as da promessa. Jacó, ele já estava mais ligado, ele estava mais antenado, né? E a gente vê isso claramente. Deus é poderoso, irmãos. Nas escrituras, quando ele aborda assim os textos, Deus é muito profundo. E a gente vê, irmãos, que Deus ele nos mostra, tanto em Ismael quanto em Edom, que é o Esaú, duas descendências que elas unidas formam um império assombroso, da onde também virá o anticristo, tá bom? Eu queria deixar essa pauta aí para os irmãos, mas a gente não vai se aprofundar disso. É só para demonstrar mesmo aqui uma parte do que as escrituras dizem. Pode falar, irmão Jean. Esse é um tema também para as lives, né, irmão, que a gente pode abordar, né? Sim, sim. Mas então, o irmão já concluiu essa parte, daí eu vou ler agora Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 8. Aí eu vou fazer aqui a explanação do que significa essa leitura, tá bom, irmãos? Vamos lá, então. Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 8. Diz assim: e não pensemos que a palavra do Criador falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, prestem bem atenção. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque, que será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos do Criador, mas os filhos da promessa é que são contados como descendentes. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo explica que não adianta ter sangue israelita para herdar a promessa, mas sim aqueles que fazem a vontade do Criador. A esses, sim, o Criador adota como filhos e os torna herdeiros da promessa. A irmã pode complementar também essa parte. Amém, irmão. Glória a Deus. A gente vê que no contexto de Romanos 9 é bem profundo, né? É um texto que liga para vários outros contextos, irmãos. A gente vê aqui que em Isaac será chamada a tua descendência, né? Mas não é só em Isaac, né? A gente vê que Jacó também recebeu essa promessa. E Exatamente. Jacó, exatamente, né, irmão Jean? Jacó ele recebe essa promessa também como Isaac. Mas quando Deus fala para Jacó, a gente vê que tem mais detalhes, né? Inclusive quando Jacó luta com Deus, né? Todo aquele contexto, se não me engano, é Gênesis 35, tá, irmãos?
quando ele luta com o anjo, Deus muda o nome dele para Israel, né? E diz que por causa do esforço de Jacó, por causa das promessas, né, de sempre obedecer a Deus, sempre ser temente a Deus, ele recebeu esse nome, né? A gente pega a palavra Israel. Agora, nesse momento, eu não me lembro o que significa a palavra Israel. Se o irmão Jean quiser depois falar, seria muito bom, né? A palavra Israel tem muito significado. E a gente vê que depois que Abraão ele recebe o nome Israel, ele recebe da parte de Deus muitos filhos, né? E a gente vê também que ele tem um filho chamado José, né? Que muita gente já conhece José, né? José que foi vendido como escravo, foi para o Egito, né? Ele acabou se tornando governador do Egito pela vontade de Deus, mas ele passou por várias provas, né? Então a gente vê, irmãos, tanto na nossa vida quanto no contexto de José, que existem provas e batalhas, né? Que a gente tem que batalhar, lutar, cravar força. E aí, irmão Jean? Você tinha caído aqui, mas voltou rapidão. Amém, irmão. Por irmão, tudo Irmão, certo tá aí? dando um ecozinho, tá? Um eco? Deixa eu desligar o microfone então, peraí. Vamos ver se tá indo agora. O eco acabou. Valeu, irmão. Tamo junto. Então, irmão Jean-Pierre, o que eu tava falando aqui na live, né? Que você acabou caindo, né? Então, você perdeu algumas coisas, né? Eu falei que em Jacó é herdada as promessas, né? E Jacó recebe o nome Israel, né? Aí eu já comecei falando um pouco de José. E qual é a parte que eu falei de José? Eu falei que em José ele vai ter dois filhos, né? E aqui eu quero chegar com vocês. Jacó, lá em Gênesis 48, ele vai ele vai trocar as mãos, né? Que contexto como posso falar para os irmãos, de Jacó cruzando as mãos, né? Que era Manassés e Efraim. E ele disse que o maior servirá ao menor, certo? Uma coisa muito profunda, irmãos. A gente vê também que Jacó, ele herda as promessas, sendo ele mais novo, né? E a mesma coisa é Efraim. Efraim também herda as promessas sendo o mais novo. Porque Deus fala assim na sua palavra, que o mais velho servirá o menor. Amém? Então, é mais ou menos isso que eu quero demonstrar para vocês. Que não é porque você é primogênito que você herda as promessas. Sim, em certos casos é sim. Não, porque até por causa de Ismael também é a própria prova disso, né? Que ele foi o primogênito, mas não herdou a promessa. Exatamente, irmão Jean. Aí ainda tá dando aquele ecozinho, irmão. Aí parou. Então, irmãos, a gente vê que tem muita coisa aí pra gente estudar, né? E agora a gente voltando para o nosso script, eu queria só dar esse exemplo para vocês. A gente vê que quando Isaac recebe essa promessa, a gente vê que de fato Isaac não é claramente, e claro, ele é literalmente, sim, o descendente de Abraão. Mas quando Deus faz essa promessa para nós, ele está falando de algo muito maior. E quando a gente lê Hebreus 11, isso se planifica, né? Porque vai falar lá bem claramente que em Isaac, que é uma tipologia de Cristo, será dado, né, esse nome, né, de Isaac, né, que Isaac é uma tipologia de Cristo que mostra os tempos finais, Cristo sendo o descendente, né. Eu vou estar lendo também outros textos para ficar mais claro. Agora eu quero passar para o Jean, para ele falar um pouco sobre isso que eu falei com os irmãos. Então, o irmão tinha perguntado o significado de Israel, né? Aqui o irmão Bruno Henry já explanou para nós aqui: Israel, soldado de Deus, aquele que disputa ou compete em nome de Deus, homem que luta com Deus. É exatamente isso, o significado do nome. Valeu aí, irmão Bruno Henry. Ó, em breve, então, a gente vai estar chamando aí o irmão Bruno Henry para fazer uma live com a gente, né? Sobre um outro tema também muito importante, que a gente vai falar mais no final do vídeo. Amém, irmão. Mas então, Amém, irmãos, amém. eu acho que o irmão já explicou exatamente tudo ali desse contexto. Então, acho que agora a gente pode passar lá para o Salmo 1, versículo 1 ao 6, que o irmão vai ler para nós também, né, irmão?
Sim, irmão. Sim, esse é um dos... Tá dando um ecozinho, irmão. Então vamos fazer assim, irmão. Então quando eu estiver falando, o irmão desliga o microfone. Quando o irmão falar, eu desligo. Daí corta o eco, então. Fica melhor mesmo. Então eu vou desligar aqui para passar a bola pro irmão, então, beleza? Tá bom. Amém, irmão. Irmãos, ó, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Esse texto de Salmo 1 é muito poderoso. A gente vai falar agora, é uma das partes mais importantes do vídeo. Eu quero que todos vocês, a partir de agora, que estão assistindo a nossa live, prestem atenção aqui agora no texto do Salmo 1. É um texto muito poderoso. Eu sempre, quando leio esse texto, sai muita coisa boa, e Deus, ele nos orienta muita coisa importante nesse capítulo. O Salmo 1, no meu ponto de vista, ele é uma âncora para nós fixarmos e nos prendermos, assim, dentro da palavra de Deus. Uma grande parte das profecias se encontra aqui, no Salmo 1. Eu vou mostrar para você agora. Vamos lá, Salmo 1, versículo 1. Já começa com a promessa, tá bom? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e medita na sua lei dia e noite. A gente vai ter uma visão disso também quando a gente vai ler Apocalipse 7. Porque a gente vê que aqueles santos lá de Apocalipse 7, servem o Senhor de dia e noite também, né? Fez uma relação? Muito bom. Se você ainda não fez, fica comigo na live que eu vou fazer você entender isso. Irmãos, hoje em dia a gente tem dois grandes extremos no mundo inteiro. Pessoas boas e pessoas más. Por que eu estou falando tudo isso desde o começo da live? Porque a live vai se resumir nisso. Bem e mal. Carne e promessa. São duas coisas distintas que a gente não pode tirar isso da nossa cabeça quando a gente vai falar de descendência da carne e descendência da promessa. Amém? Então agora a gente vai dar prosseguimento. Quando Deus fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, Deus está falando para você, meu querido amigo, aquilo que ele falou para Jafé. Jafé, habite nas tendas de Sem, né? Jafé, se encoste com a palavra de Deus e sirva a Deus de maneira correta. Não seja que nem Cã, né, que é o da carne, que prefere as coisas desse mundo, que preferem os bens, os entretenimentos. Falando na linguagem de hoje, né, que se eu falasse na linguagem antiga, era promessas, né, que Cã, no contexto antigo, ele era meio nem aí, né. Já Sem, ele ligava para as promessas, né. A gente vê também o contexto de Abraão. Abraão ligava para as promessas, Isaac ligava para a promessa, Jacó ligava para a promessa, né? Eram homens tementes a Deus e que guardavam a palavra no coração. Então, entendido isso, irmãos, a gente acabou de entender o contexto de Sem, tá bom? Eu poderia usar Gênesis 18 para ficar mais claro para os irmãos quem é o descendente, né? Eu já falei isso na minha live passada, se os irmãos ainda não viram, acesse aqui o canal Escritura Aprovada, o link vai estar aqui embaixo depois no final da live. Assistam a live que eu fiz com o irmão Edilson, o irmão Pedro, que eu estou falando sobre isso lá também. Mas eu vou falar um pouquinho aqui disso também. Que quando Deus fala para Sem que neles serão benditos, né, que ele herdaria as promessas, né, lá no contexto de Gênesis, é porque Sem, ele fazia aquilo que era certo, ele era um homem obediente e temente a Deus. Acredito eu, as escrituras não relatam, mas para ele herdar as promessas, ele tinha que ser, sim, uma pessoa honrada e uma pessoa que fazesse por onde para ter as promessas. Amém? Então, vamos continuar. A gente ainda não acabou o texto, tem muita coisa para falar aqui ainda. Vamos voltar aqui. Versículo 3. Esse homem da promessa, né, que na verdade é um único descendente, mas desse descendente nós herdamos a promessa, tá bom? Então tenha isso em mente. Versículo 3. Será como a árvore plantada junto à corrente de águas, esse santo que serve ao descendente. Será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhagens não caem. Tudo o que fizer prosperará. 4 pontos. 4 pontos. Primeiro ponto, ele vai ser uma árvore plantada junto a correntes de água. Traduzindo para o nosso português de hoje em dia, vai ser um homem que vai ter a palavra no coração
e que não vai perdê-la por nada. Amém? Vai ser um homem cheio de palavra, vai ser um homem cheio de Deus, do Espírito Santo e do conhecimento das Escrituras. Você quer ser isso? Então continua na nossa live que você vai aprender como ser uma pessoa santa e irrepreensível no nome do Senhor. Segundo ponto, vamos lá. Olha só, que dá o seu fruto na prestação própria. Ou seja, esse homem, ele vai dar frutos, né? Eu vou fazer uma live no meu canal, eu também vou convidar alguns irmãos para estar participando, entre eles o irmão Jean, para a gente fazer uma live sobre frutos. É um tema muito importante, mas para passar aquela pincelada para vocês, frutos é aquilo que nós damos para Deus. É a vida irrepreensível, é uma vida sem pecados. Você ser santo é uma das maneiras de você dar fruto. Amém? Se você se desvia do mal, se você é uma pessoa que teme a Deus, que teme a sua palavra, você é santo. E sendo você santo, também você dá frutos, tá bom? Se você não sabia disso, agora você sabe. Amém, meu querido e amado irmão? E a gente tem o quarto ponto, que é um dos pontos principais, né? Na verdade é o terceiro ponto. O quarto, ele logo vem, né? Agora, e cujas folhagens não caem. Ou seja, mesmo se, na verdade, as folhagens não caem, quer dizer assim, que, por exemplo, a gente vai ter a vida eterna, entenderam? Que a gente não vai perecer como os ímpios, porque a gente vê que os ímpios perecem, que os ímpios, eles sofrem o castigo de Deus, e depois disso não tem mais promessa para eles. Por quê? Porque eles não tiveram uma vida de comunhão com Deus, entendem? É muito profundo isso. Eu só estou passando para dar uma pincelada. E o quarto ponto agora, para eu terminar de falar, que eu já falei muito, né? É esse contexto aqui, ó. Tudo que fizer prosperará. Ou seja, tudo que esse homem de Deus fizer pelo descendente vai dar certo, né? Trabalhos evangelísticos, trabalhos com ministrados, esse negócio tudo, normalmente sempre dará certo. Acontecer imprevistos acontecem, né? A gente vê que muitas viagens missionárias, muitas pessoas morrem. Mas é porque hoje, irmão, a gente está vivendo um tempo de tribulação, a gente está vivendo um tempo como nunca houve. Então, os santos serem perseguidos e mortos é uma coisa que aos nossos tempos hoje vai ser muito comum. Não que isso seja bom, mas vai ser uma coisa que vai, infelizmente, vai acontecer muito e que a gente tem que estar com a candeia acesa, a gente precisa estar com a vida irrepreensível diante do nosso Senhor. Amém? Vamos lá para o versículo 4, então, para a gente finalizar logo esse texto aqui que é maravilhoso. Os ímpios não são assim, mas são como o vento que a palha espalha, né? Mais ou menos assim. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O que o Senhor está dizendo aqui é que os ímpios, eles não conseguem, eles não têm uma vida com Deus, sabe? Os ímpios, eles vão e voltam, eles não têm uma vida fixada em Deus. Eles ficam durante um tempo ali na palavra, mas normalmente o coração deles são voltados para outras coisas, né? Que é um grande perigo que a gente tem aí hoje em dia, essa questão do entretenimento, né? Muitos homens santos de Deus que acabam apostatando da fé, caem muitas vezes por causa de coisas desse mundo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, ouve, come, tudo isso é templo do Espírito Santo. Nossa vida, o nosso corpo são templos do Espírito Santo. E se você continuar na sua vida ímpia, meu querido e amado irmão, se você não obedecer às palavras de Deus, às vozes de Deus que a palavra mostra para você, o que Deus diz aqui é que você não vai subsistir no juízo. Ou seja, você vai ser reprovado e vai ser jogado num lago de fogo, né? Eu tenho certeza que você não quer isso para sua vida. Então, assiste a nossa live até o final que eu vou estar te explicando como você se tornar uma pessoa santa e irrepreensível para Deus, tá bom? Um passo a passo, assim, né, se eu posso dizer. Agora eu vou passar para o irmão Jean. Então, irmãos, tem um complemento aqui para fazer que eu até anotei aqui para não esquecer, ainda no verso 1, porque o Salmos 1 é muito importante, muito interessante, tem muitas revelações dentro dele. E aqui eu fiz uma anotação que eu vou ler para os irmãos, ó. O versículo 1 está conectado com o que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, certo?
E ele fala assim, que os justos não devem se associar com pessoas avarentas, idólatras, maldizentes, bêbadas ou surrupiadoras. E que nem sequer devem sentar à mesa com estes, pois os filhos da promessa jamais agem assim, certo? Como os ímpios, pois, como o próprio Salmo diz, os ímpios não herdarão a promessa, pois são filhos da carne, e o fim deles é o lago de fogo. Então vocês veem que tudo está conectado nas escrituras, né? Não tem pontas soltas realmente. E o Criador, ele sempre derrama seu espírito sobre os seus profetas, sobre os evangelistas, para eles sempre estarem fazendo conexões com os textos, nunca jogar nada isolado assim na mesa, né? E para o pessoal sair catando pedacinho aqui, pedacinho ali, isolando o versículo, até porque texto fora de contexto vira pretexto, né? Infelizmente, esse pretexto às vezes acaba nascendo esses pretextos doutrinas de homens, ou ainda piores, são as doutrinas de demônios, não é? Exatamente, irmão Exatamente, Jean. irmão Jean. A gente vê isso, irmão, muito claramente hoje. O que o irmão Jean falou é uma coisa excelente. Irmãos, ó, já quero deixar esse aviso para vocês. A partir da semana do dia 23, semana da semana que vem, a gente vai estar fazendo uma live. Eu, o irmão Edilson, o irmão Jean, que está aqui agora comigo, a gente vai fazer uma live junto falando sobre seitas e heresias. Né? A gente vai dar uma parte 1, essa live vai ter 2 partes, né, provavelmente. A gente vai estar falando sobre algumas doutrinas, justamente que nem o irmão Jean falou aqui agora, que levam o homem para a perdição muitas das vezes. Então, a gente tem que vigiar até naquilo que a gente pensa, irmão. Então, pensa nisso e pensa na palavra de Deus e coloca a palavra sempre à frente. Amém, meu querido amado irmão? Ó, tô lendo os comentários dos irmãos aqui. Uma boa noite ao irmão Adriano, né? Já dei a boa noite para ele. Boa noite aí pro irmão Bruno. Boa noite à irmã Vivi, né? BSB. Boa noite também ao meu amigo, irmão André Miranda. Tamo junto, tá, irmão? E a gente vai estar dando prosseguimento à nossa live. Irmãos, só mais uma coisa. Se vocês tiverem dúvidas, manda aqui nos comentários para mim, que eu quero responder todo mundo. Não deixa dúvida, tá, meu querido irmão? A gente está aqui agora para te ajudar. A gente está aqui agora para te esclarecer a sua dúvida, tá bom? Claro, a gente não sabe tudo da palavra, mas em cima daquilo que a gente sabe, a gente quer orientar você, a gente quer indicar para você o caminho certo nas escrituras, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui agora. Faltou um ponto para eu falar, né? Que é o contexto de Deus visualizar as coisas no coração. Vamos lá, então, ler. Último versículo aqui, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui entra, irmãos, aquilo que eu falei algumas vezes no meu canal, que Deus sonda os corações, né? Eu vou deixar minha Bíblia um pouco de lado aqui, que eu vou movimentar um pouco as minhas mãos. A gente vê, irmãos, que existe, que nem eu falei para vocês, o bem e o mal. E não adianta, meu querido e amado irmão, você dizer assim, eu sou santo, eu tenho uma vida com Deus, eu tô sempre na igreja, eu tô fazendo trabalhos evangelísticos, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, ter nome, assim, claro, é bom para o homem ter um nome, né? Mas, assim, Deus fala que a gente tem que ser humilde também, né? Primeiramente. A gente não querer ser o maior de todos, Deus fala que aquele que ser o maior vai tomar um tombo gigante, né? Mas aquele que querer ser o menor, esse vai ter mais no reino de Deus, né? Deus fala isso na sua palavra, se eu não me engano, em Mateus capítulo 6, tá bom? E a gente vê também, irmãos, tem muita coisa para falar aqui para vocês, mas em cima desse texto, que Deus ele sonda o coração desde o princípio. Tudo que a gente faz está sendo anotado num livro, num grande livro, é o livro da vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, o que sentimos, está sendo escrito nesse livro. E esse livro serve para testemunho. Esse livro serve para testemunho para as nossas vidas e para as nossas ações, que no trono branco a gente vai arcar com tudo isso. Claro, os santos, olha só agora que eu vou falar para vocês, os santos, eles não entram no trono branco, mas eles recebem o galardão no milênio. Né? A gente vê, inclusive, quando, no contexto da Santa Ceia, lá no contexto da Santa Ceia, não vou me lembrar o capítulo agora, mas eu me lembro do texto, Jesus fala que eles julgarão os santos, né?
E quando fala julgar os santos, claramente não vai julgar os santos pelas obras, da condenação, nada disso. Mas vai ser para galardoar. Então, os apóstolos, os 12 apóstolos, eles vão estar fazendo um serviço também, junto com Cristo, de galardoação. Entende? Vão galardoar pessoas, entende? Vai ser um negócio muito profundo. Claro que tem muito mais para abordar além disso, mas um ponto, uma visão que a gente precisa ter é disso que eu acabei de falar agora, e claro que a gente está aqui para aprender. Amém, irmãos? Agora eu vou passar para o Jean de novo, porque, se eu não me engano, agora é o Jean que vai falar, né, irmão Jean? Perfeitamente. Agora a gente vai fazer ali a leitura, né? Do. Deixa eu passar aqui para minha tela, compartilhar de novo. A gente vai fazer. Agora, deixa eu me achar aqui. A leitura de Gênesis 22, 15 ao 18, certo, irmão? Era isso que a gente tinha combinado, né? Sim, era para eu ler esse texto. Era para eu ler esse texto aqui. Ah, tá certo. Eu sou. Peraí, vai me achar aqui de novo. Não, irmão, acontece, tá tranquilo. Ok. Então agora é Hebreus 6, 13 ao 20, certo? A gente tinha combinado? Sim, irmão. Sim, irmão. É isso mesmo, né? Depois o irmão vai ler Mateus 24, né? Não, na verdade. Não, irmão, pode deixar. Vamos ler Gênesis 22 agora. Porque Gênesis 22 está linkado com Hebreus 3. Beleza, então, beleza. Então eu vou ler ali o Gênesis 22 e depois o irmão lê o Hebreus 6:13 e o Mateus 24. Então pode ser dessa troca? Sem problema? Deixa eu ler Gênesis 22, irmão. Beleza, então, beleza. Pode ser, então. Fechou. Então, irmãos, vamos falar mais um pouquinho aqui, né? Irmão Jean, tá dando eco, tá? Ah, vou desligar o microfone aqui, então, tá certo. Beleza. Amém, irmãos, agora estamos perfeito aqui. Irmãos, vamos falar mais um pouquinho, tá bom? Eu sei que a live tá boa, né? Vamos falar mais um pouquinho aqui. Gênesis 22, ó. Vamos ler aqui do verso 15 até o 18, tá bom? Vamos ler aqui então. Então bradou o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez lá do céu, e disse: por mim mesmo jurei. Ó, grava isso que eu acabei de falar para vocês, porque o irmão Jean vai falar daqui a pouco por que o Senhor jurou por si mesmo. Por que o Senhor jurou por si mesmo, né? Então, vocês vão descobrir. Diz o Senhor: porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicaria a tua descendência. Aqui Deus está falando para Abraão que ia multiplicar grandemente a descendência da promessa. Porque nesse contexto aqui, Ismael já foi lançado, entende? Ele já foi expulso, então só restou ali a descendência da promessa. E Deus fala que a descendência dele herdaria toda a terra, entenderam? É bem profundo isso, irmãos, que a descendência da promessa se multiplicaria grandemente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência, agora prestem atenção que é muito importante esse texto aqui, tomará posse da cidade dos seus inimigos. Isso aqui, irmãos, está linkado com os fins dos tempos, né? É muito profundo isso aqui, que está linkado com os fins dos tempos. Quando Deus vai entrar lá no reino do anticristo, que vai lá, vai destruir o anticristo pelo sopro da sua boca, vai acabar com o inimigo e vai jogá-lo no lago de fogo, junto com o falso profeta. Logo em breve eu vou fazer um vídeo sobre o anticristo e o falso profeta aqui no canal. Vocês vão se maravilhar com o contexto do anticristo, que é um contexto muito profundo que eu quero estar passando para vocês. Mas vamos continuar aqui, que é o nosso último tópico. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Isso aqui que eu grifei de amarelo, a tua descendência será bendita em todas as nações da terra, isso aqui já é para o reino milenar, entendeu? É bem profundo isso, irmãos. Que, olha só, é bem profundo mesmo. Que a gente vê que no milênio vão ter nações. E Cristo é o descendente, né? Eu vou querer ler com vocês depois também, Gênesis 3,15, que vai falar sobre o descendente. Cristo é o descendente. Gênesis 18 também, falando sobre o vaso.
O segundo vaso é Cristo, ele é o descendente, ele é o vaso perfeito, entende? Adão, ele veio em um corpo incorruptível e se tornou corruptível. Cristo, ele veio em um corpo corruptível e se tornou incorruptível através das promessas, através da santidade, do temor, da obediência a Deus que ele teve. Amém, irmãos? Então, assim, é profundo demais isso aqui que eu tô falando para vocês agora. E a gente vai estar abordando muito mais. Tem, assim, uma visão gigantesca, muito profunda, para a gente falar com vocês aqui hoje. Deixa eu ver o chat dos irmãos aqui. Olha só, seremos julgados por termos sido imitadores ou não de Cristo? Sim, irmão, a gente, assim, não é julgado, tá bom? Porque em Cristo nós somos nova criatura, tá bom? Nós somos novo ser, meio que a gente nasce de novo. Então, aquelas velhas obras que a gente fez anteriormente são como nada, entende? Deus não leva em conta os tempos da ignorância, tá bom? O que Deus conta é a partir do momento que você se converteu. Se você se converteu e não apostatou da fé, ótimo, você vai herdar as promessas, se você não apostatou. Mas se você se apostatou, se desviou, não voltou mais para a palavra, entende? Você se bambeou ali, não voltou mais, aí eu sinto muito, assim dizer, não no caso do irmão, que o irmão fez e mandou isso para mim, então, mas no modo geral, entendeu? Uma pessoa que se desvia e não volta mais para a verdade, uma pessoa que apostatou da fé, infelizmente, muitas das vezes. Essas aí só basta o lago de fogo para essa pessoa, porque ela largou uma vida com Deus que ela tinha para ter uma vida sem Deus e sem contato assim com as escrituras, sem Deus, tá bom? Mas a pessoa que é nova criatura e faz as obras de Cristo, essa vai herdar o reino, tá bom? Aí existe várias coisas para falar assim, né? Muitos pontos, né? Tem pessoa que tem uma vida santa, mas ensina errado. Tem pessoa que tem uma vida santa, mas muitas das vezes está em um caso assim complicado na vida, né? Tem vários casos para citar. Aí tem que pegar de caso por caso, mas sim, de fato, o galardão vai ser aumentado, o galardão vai ser diminuído, dependente do que ele teve e fez na terra, tá bom? Mas a base, o principal é isso, que todo aquele que guardar os mandamentos do Senhor e a fé em Cristo será salvo, tá bom? Uns com galardão maior e outros com galardão menor. Deixa eu ver outros. Aí cai a falácia de quem vamos morar no céu. Então, é exatamente isso, irmão André. Muita gente que fala que a gente vai morar no céu, é um contexto pré-tribulacionista, né? Que a gente vai para as bodas lá no céu, a igreja aqui vai estar entre eles, né? Falando dos judeus ali, né? Falando dos desviados, né, irmão GPR? Exatamente, Vou até deixar o irmão falar isso aí. mas só para que eu lembrei um ponto aqui, que os pré-tribulacionistas usam muito Apocalipse 3:10 para dizer que abriu-se uma porta no céu, e daí eles acham que vão ser arrebatados para o céu para passar as bodas com o cordeiro lá. Mas na verdade, essa palavra céu, na Bíblia, quando falam céu, por exemplo, agora não tem ninguém no céu, certo? As pessoas estão no paraíso, no seio de Abraão. Não sei se os irmãos lembram quando o Messias ressuscitou e a Maria Madalena foi tentar tocar nele, ele falou: ainda não me toques, pois ainda não ascendi ao Pai. Ou seja, ele não foi para o céu, porque se ele fosse para o céu, já teria encontrado com o Pai. Ele foi para o seio de Abraão, para o paraíso, para a chamada mansão dos mortos, né, no catolicismo. Também, irmão, já é exatamente isso. Se a gente pega esse contexto do Sheol, ainda é mais profundo, irmãos, porque Deus faz promessa para os mortos. 1 Coríntios 15 é muito profundo, né? O irmão vai querer falar alguma coisa? Pode complementar, irmão, tá tranquilo. Tá bem explicadinho já. Beleza, irmão. Então é isso, irmãos. Se a gente pega o contexto do mundo dos mortos, ainda fica mais completo. As coisas ficam muito mais profundo. Mas eu não vou falar do mundo dos mortos aqui, porque a live não tem esse tema, tá bom? Mas vamos continuar aqui, vamos continuar lendo, né? Que no contexto de Gênesis 22, eu acho que a gente já finalizou, né? Para passar um resumão para vocês,
Só tinha mais um ponto aqui para falar ainda ali de Gênesis 22, né? Que também tem uma conexão aqui bastante importante, né? Que é a seguinte, aqui o Criador, por causa da fidelidade de Abraão, digamos assim, abre aspas, né? Ou parênteses, melhor dizendo, deu uma pequena pincelada sobre as duas testemunhas, né? Ou seja, sobre as duas casas de Israel, entre o verso 17 e o verso 18, certo? E o Criador também já deixa entre as linhas que no futuro os santos irão tomar posse do reino do antimessias. E em Apocalipse fala que os santos reinarão por 1000 anos com o Messias, e as nações serão regidas por esses santos, né, irmão? Pelos reis sacerdotes. Exatamente, bom, Jean. A gente pega lá o contexto de Apocalipse, Apocalipse 4, vai falar sobre isso, que ele vai eleger pessoas como reis e sacerdotes, né, no tempo determinado. E tem um texto também, olha só, eu estava conversando com o irmão Jean sobre isso, e é muito profundo, né? Vou usar aqui então o contexto de Isaías 66, não estava nem no script, mas se a gente chegou nesse contexto aqui, vale a pena, né, falar sobre reis e sacerdotes. O que é ser rei e sacerdote? Ser rei e sacerdote, inclusive no contexto da palavra, a gente vê que sacerdote ele faz o quê? Os ofícios sacerdotais do tabernáculo, entende? Ele faz os ofícios ali do tabernáculo, ele faz ali os sacrifícios, ele cuida do altar do sangue, entende? Ele cuida de fazer a expiação para Deus, do povo, né? Tem todo aquele processo, né? E o rei, ele cuida da cidade, ele cuida dos seus habitantes, ele cuida, bom, de diversas coisas ali, entende? Eu não vou ficar aqui falando bastante coisa. Mas o que o irmão falou aqui sobre as duas testemunhas aqui, no texto de 17 e 18, de Gênesis 22, de fato tem sim relevância e tem também conexão, tá bom? O irmão Jean pode continuar. Então, irmãos, agora a gente vai passar, né? Acho que o irmão já complementou bem essa parte, né, irmão? Daí a gente pode passar para o próximo texto, né? Que seria Hebreus 6, 13 ao 20, né? Sim, irmão, Sim, sim. irmão, sim. Beleza, então. Daí eu vou fazer a leitura e depois o comentário. Daí eu vou passar a bola para o irmão novamente, beleza? Beleza, irmão. Beleza, irmão. Então tá, irmãos, agora eu vou fazer a leitura ali, se os irmãos têm a Bíblia em mãos, podem abrir, em Hebreus, capítulo 6, versículo 13 ao 20, que diz assim: Pois quando o Criador fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, servindo de garantia. O juramento põe fim a toda a discussão. Por isso, o Criador quis mostrar com mais clareza que os herdeiros da promessa, que o seu propósito era imutável. Confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Criador minta, inclusive o Criador jamais mente, mas, para deixar mais garantia aqui, irmãos, ele ainda jurou por si mesmo. Então, vejam bem. Pois é impossível que o Criador minta. Nós, que já corremos para o refúgio, quem será o refúgio? O Messias é o nosso refúgio, o nosso alento, irmãos. Nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma. Olha que importante isso, irmãos. Âncora da alma, ou seja, está bem alicerçado, bem firme, né? Segura e firme, e que entra no santuário, que o irmão acabou de falar agora,
que fica atrás do véu, onde Yeshua, ou Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, aqui encontramos algo bastante interessante, o que diz a respeito ao versículo 18. Pois o Messias disse que com as suas próprias palavras, né? Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E o Messias também falou que quando as coisas começarem a acontecer, ou seja, as profecias dos fins dos tempos, é para levantar a cabeça e alegrar-se, porque a redenção se aproxima. E o Messias deixou essa mensagem para quem, irmãos? Para quem vocês acham que o Messias deixou essa mensagem? Justamente para os filhos da promessa. Exatamente, os filhos da promessa que estão reis e sacerdotes com ele no milênio. Certo, irmãos? Por isso que Paulo fala no verso 18 de Hebreus 6, que já temos refúgio e forte alento para tomarmos posse da esperança que nos foi proposta. Então agora eu vou passar a bola para o irmão complementar tudo isso que eu falei e essa passagem aqui também. Amém, irmão Jean. Amém, Jean. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Irmãos, o que o irmão Jean falou aqui é uma coisa que eu já até falei no meu canal e que é muito importante. Por que Deus jurou por si mesmo? O irmão já falou aqui porque Deus jurou por si mesmo, mas é porque a gente vê, irmãos, que no contexto ali de Abraão, não tinha ninguém maior, né, assim, sei lá, um profeta, um rei, assim, né, tinha Melquisedeque, mas Melquisedeque, até o livro de Hebreus fala, ele foi uma epifania, né, ele foi um homem figurado ali naquele contexto. Claro que Melquisedeque, né, tem a sua personalidade, né, tem ali a sua visão, um rosto, né, mas a gente não sabe se Melquisedeque era um homem assim, chamado homem mesmo, chamado Melquisedeque, ou se era o próprio Cristo, entende? Então, assim, Hebreus fala que ele foi, ali aquele caso foi uma epifania, foi uma obra do Espírito, né? Então, é uma coisa muito profunda para se falar. Voltando para o nosso contexto aqui, Deus jurou por si mesmo porque não tinha ninguém maior por quem jurar. E os homens, eles juram porque aquilo que tem garantia, entende? Porque uma pessoa não vai jurar se não tiver uma garantia, entende? Ninguém faz isso. Então, a garantia que Deus deu para Abraão foi que a descendência dele tomaria posse dos seus inimigos e que se multiplicaria como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Essa era a garantia, entende? E depois do nascimento de Isaac, isso ficou muito mais claro, isso ficou muito mais intenso, se tornou uma realidade. É que nem Cristo, irmãos, a gente tinha as promessas de Cristo, inclusive segundo Samuel 7, aquele que herdaria o trono de Davi, né, para reinar no lugar dele, isso ainda não se cumpriu, vai se cumprir só no milênio, mas a gente vê que, em parte, isso já se cumpriu. Quando Cristo, ele nasce, se faz em carne e osso, morre pelos nossos pecados e dá início às festas. Dando ele início às festas, eu estou falando tudo resumidamente, tá bom? Quando ele dá início às festas, ele também dá início a seu reinado, entende? Seu reinado, digo, para começar a reinar, entende? Jesus ainda não reina, claro que Jesus ainda não reina, mas quando chegar um momento determinado para ele reinar, é como se tivesse dado um start, para que quando chegar naquele momento, ele passe a reinar e com cetro de ferro e poder rege as nações que tanto afrontaram Israel, para fazer com que eles paguem na mesma moeda, segundo a visão do próprio Deus, tudo o que fizeram ao decorrer dos outros 6 anos. Amém, irmãos? Então agora eu vou passar para o Jean, para ele finalizar esse contexto, e a gente vai para Mateus capítulo 24, que eu vou estar passando uma coisa muito importante para vocês lá. Então, irmão, só complementando uma coisinha aqui interessante que o irmão falou, que o reino do Messias
Ele vai ser constituído de justiça, paz e alegria, certo? Tem algumas doutrinas que, infelizmente, pregam que o milênio começou depois da ressurreição do Messias, certo? Mas onde que os irmãos conseguem ver justiça, alegria e paz neste mundo? No mundo onde tem morte e destruição. A única coisa que a gente encontra nesse mundo atual é morte e destruição. Não existe justiça, paz e alegria ainda. Alguns argumentam, mas essa justiça, paz e alegria é só para a igreja. Mas e a igreja não foi perseguida? Não foi morta? Não tivemos os mártires da igreja primitiva? Como pode, então, o milênio ter começado após a ressurreição do Messias? Então a gente vê que esse tipo de doutrina já cai por terra, porque não tem justiça, paz e alegria aqui. Então agora, vou passar a bola para o irmão novamente, para a gente ler ali o texto de Mateus 24, 12 ao 14, né, irmão? Exatamente, irmão. Leia dele então. Amém, irmão. É isso aí, irmãos. Então a gente vai estar dando continuidade nesse estudo, tá bom? Um estudo maravilhoso que você vai aprender ainda mais das Escrituras, tá bom? Vamos lá, Mateus 24, a partir do versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra aqui fala quase todos, mas muitos, né? Também pode se traduzir assim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, eu quero frisar 2 pontos importantes com vocês aqui agora. A partir desse momento no estudo, preste atenção. Deus ele faz uma alegoria de 2 povos aqui. Será que você consegue identificar quais são esses 2 povos? Eu vou dar uma dica para você. Um se encontra no versículo 12 e outro se encontra no versículo 13. Vou dar aí 5 segundos para vocês pensarem quem são esses 2 povos aí que Deus fala no versículo 12 e no versículo 13, tá bom? Vou dar 5 segundos para vocês. Pensou? Então, agora eu vou falar para você. É o seguinte, meu querido e amado irmão. No versículo 12, está falando dos ímpios, que são joio. Brincou? E no versículo 13, está falando dos santos, aquele que persevera até o fim, são o trigo. Usando esse pensamento, eu quero levar vocês agora para Mateus 13, onde a gente vai abordar isso com muito mais clareza, tá bom? Então vamos lá para Mateus 13? Irmãos, a palavra de Deus é uma alegria imensa. Eu quero que todo mundo aprenda a palavra, tá bom? Por isso que eu falo assim, com bastante êxtase, né? Porque é minha obrigação estar passando para vocês esses entendimentos, tá bom? Então vamos lá, ó. A partir do versículo 36 a gente vai ler até o 43, tá, irmãos? Peraí, não é esse texto não. Ah, aqui, achei, é do 24, perdão, tá? Porque tem... Ó, vamos lá. Versículo 24 até o 30. Propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Passando na revelação para vocês, o entendimento. O homem é Deus, tá bom? Quero deixar isso bem claro com vocês. Esse homem é o Deus Pai. O inimigo que vai aparecer é Satanás. Preste atenção. No final vou dar um acréscimo. Vamos lá. Versículo 25. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também um joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como estão cheios de joio, né? Respondeu o Deus Pai: O inimigo fez isso, Satanás fez isso. Perguntaram-lhe os servos: Que queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio também não tirais o trigo com ele. Deixai ambos crescer juntos até a colheita. Olha só. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, que são os anjos, eu estou linkando tudo isso aqui com Apocalipse, tá, irmãos? Tenho a mente aqui no texto de Apocalipse 14, que a gente vai estar lendo também. Colhei por Contexto do fim, hein, irmão? Ô, irmão. Não, só falei que é contexto do fim, hein?
Exatamente, ó. Presta atenção no que o Jean-Pierre falou. A última semana de Daniel, hein? Fiquem com a cabeça também nas 70 semanas de Daniel. Vamos continuar, irmãos. Agora vamos lá. Colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar. Olha aqui, a gente vai ler Apocalipse 14, esse texto está em total ligação. Então colhei o trigo e guardai no meu celeiro. Olha aqui, irmãos, aqui está a diferença. A gente vê que tem um povo que vai ser guardado para ser jogado no fogo e outro que vai ser guardado no celeiro do Senhor. Entende? É muito profundo isso. Aqui está falando de galardão, está falando de paraíso, está falando de ressurreição com Cristo, vida depois de morte. É tudo isso, irmãos. É maravilhoso esse contexto. Ó, o irmão André falou assim: esse verso 14 é bem importante. Jesus fala este evangelho, o que ele pregava e os apóstolos, o que raramente tivemos hoje. Exatamente, irmão André. Exatamente, cara. Exatamente. A gente tem que estar pregando esse evangelho porque a gente está chegando, né, no fim dos tempos e a gente está anunciando a palavra de Deus, né, irmão? E a gente vai continuar falando isso aqui nos nossos canais, tá bom? Agora, irmãos, eu quero ir com vocês lá para Apocalipse 14, que vocês vão ver que esse texto ele é uma sombra, entende? A realidade está lá em Apocalipse 14. Prestem bastante parábola, atenção agora, né? irmãos, que esse texto realmente é a chave para vocês entenderem tudo isso que o irmão acabou de falar, hein? Exatamente, irmão Jean. Então, bora lá, vou falar aqui rapidinho com vocês, porque vocês já entenderam, né, Apocalipse 14. Aqui, Apocalipse 14 não, né, vocês entenderam aqui o contexto de Mateus 13. Então, a gente já vai entrar aqui, ó. Aqui, ó, versículo 14, Apocalipse 14 também. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Aqui a gente já sabe que é Cristo, e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao homem que estava sentado, né? Um anjo clamando a Jesus aqui no contexto, resumindo. Lança tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. Presta atenção nessas duas expressões aqui. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra e a terra foi colhida, né? Presta atenção nessa palavra colhida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada, e ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e ajunta os cachos da vinha da terra. Ó, guarda essa expressão vinha da terra também, tá? Porque já as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande tanque da ira de Deus. Conseguiu linkar? Se você conseguiu linkar, você está entendendo aqui o nosso estudo, tá bom, meu querido e amado irmão? Se você não entendeu, manda seu comentário aqui para mim. E as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade. E saiu o sangue do tanque até os freios dos cavalos, né? E pelo espaço de 1.600 estádios. Então a gente vê que essas uvas que são pisadas fora da cidade e o sangue delas percorre por um longo espaço de tempo. Irmão, sem perder tempo, a gente não tem tempo, tá? Eu já quero linkar para vocês para outro texto que a gente vai estar lendo agora, tá bom? Que é o contexto aqui de... Vamos de Oséias primeiro, que eu acho que vocês vão entender melhor. Tá bom? Oséias 1. Vamos lá para Oséias. Irmão Jean, você quer complementar alguma coisa? Só um pequeno complemento aqui que me veio à mente, né? Que ali, deixa eu voltar aqui um pouquinho para os irmãos. Aqui no comecinho de Mateus 24, que diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará, certo? O Messias, irmãos, presta atenção. O Messias está se referindo às pessoas que serão tomadas pelos desejos da carne. E essas pessoas não vão querer saber das promessas do Criador. Porém, os filhos da promessa, esses sim ficarão firmes até o final. Entenderam? Pois eles têm o azeite de ouro, certo? O azeite de ouro.
E são os filhos da promessa, justamente estes, são os membros das duas casas de Israel, que é inclusive o nome do meu canal, né, as duas casas, que vão receber o espírito de Moisés e Elias, porque também muitas pessoas pensam que Moisés e Elias vão voltar, mas na verdade são dois povos, a casa de Judá e a casa de Efraim, né, os judeus e os gentios, que na verdade agora não são mais gentios, mas fazem parte da família de Israel, entenderam? Para dar em testemunho às nações que não foram destruídas pelo anticristo, porque vai ter as nações que vão restar e não vão ser destruídas pelo anticristo e também não vão receber ali as taças, né, da ira do Criador, nem as trombetas também. Então agora o irmão pode complementar aí. Amém, irmão. A nossa Amém, live irmão. A está nossa sendo live está sendo maravilhosa. maravilhosa. Então, irmãos, vamos continuar aqui a nossa live maravilhosa. Já estou aqui com o texto de Oséias na mão. E a gente vai estar lendo aqui do versículo 4 até o 11, né? Vamos falar mais um pouquinho aqui. Então o Senhor lhe disse, né? Que é o contexto de Oséias. Põe o nome de Jezreel, tá bom? Jezreel, no hebraico, significa Deus semeia. A mesma coisa do que Deus semeia também simboliza dia de colheita, tá bom? Guarda isso na sua cabeça. Toda vez que você achar a palavra Jezreel, guarda isso e coloca assim, dia de colheita. Jezreel também pode simbolizar isso, tá bom? Vamos lá. Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Aqui está falando um pouco sobre Jeremias 3, aquele contexto da carta de divórcio. Já falei sobre isso no meu canal, o irmão Jean também acho que já falou. A gente vai estar falando isso também outra hora aqui no canal do irmão Jean também, tá bom? Um outro momento. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Também bem importante aqui. Tornou ela a engravidar e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, põe-lhe o nome de Lohuamá, desfavorecida, tá bom, irmãos? Em hebraico. Porque eu não tornarei mais a favorecer a casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Da casa de Judá, porém, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não salvarei nem pelo arco, nem espada, nem a guerra, nem pelos cavalos, muito menos pelos cavaleiros. Então a gente vê aqui no contexto de Lohuamá, Deus ele dá a carta de divórcio para Israel, mas ele fala que vai se compadecer de Judá. Por que Deus fala isso? Porque de Judá viria o Messias. E o Messias viria para o quê? Restaurar todas as coisas, tá bom? Entre elas, os homens, restaurar as duas casas de Israel e o povo de Deus. Amém? Salvar o remanescente lá também de Daniel 4, tá bom? Eu vou fazer um estudo lá no meu canal falando sobre Daniel 4, né, que é muito profundo. Aguardem que logo, logo sai sobre o remanescente, tá bom, irmãos? Em Gálatas 4 a gente também tem essa expressão lá. O remanescente da graça. Mas continuando aqui, depois de haver desmamado a desfavorecida, engravidou e deu à luz um filho. Então disse o Senhor, põe o nome de Loami, que significa não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirás, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia da colheita. Vocês entenderam agora por que esse texto de Oséias está linkado com Apocalipse 14? Porque fala de uma grande colheita, fala de Jezreel aqui. E colheita significa que os frutos estão maduros, né? E os frutos estando maduros significa que está pronto para o abate, né? E a gente vai falar um pouco disso nesse finalzinho de live que a gente vai estar fazendo aqui, né? A gente vai estar argumentando mais algumas coisas, tá bom? Eu vou deixar o irmão Jean falar um pouquinho agora, eu acho que eu já falei tudo, né? E aqui em base, irmãos, está falando sobre as duas casas, tá bom? Tenham isso em mente também, tá falando também da restauração de todas as coisas. Eu não vou me aprofundar muito aqui para a live não ficar tão longa, tá bom? O irmão Jean pode falar agora. Então, irmãos, agora o irmão já complementou muito bem, com excelência, essa parte. Então, para realmente a live não ficar muito longa, porque senão a gente ficaria aqui horas e horas comentando sobre isso, porque é um assunto bem
extenso mesmo, mas o que a gente está expondo aqui, eu acho que já dá luz o suficiente para os irmãos entenderem, né, o que a gente está tentando passar aqui. Então agora a gente vai fazer a leitura de Gênesis, capítulo 16, versículos 7 ao 12. Os irmãos podem pegar as escrituras, caso não queiram, né? Caso queiram, na verdade, e também anotar alguma coisa que a gente vai falar aqui, tá certo, irmãos? Então, vamos lá fazer a leitura do texto aqui. Diz assim: Quando o anjo de Hashem a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo de Hashem lhes disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo de Hashem disse também: Aumentarei a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo de Hashem continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque Hashem ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará dentre todos os seus irmãos. Então, irmãos, aqui o Criador está falando que sobre a descendência de Ismael, que hoje são os muçulmanos. E apesar de Ismael ser o primogênito de Abraão, né, filho de sangue, descendência da carne, nasceu fora da promessa. Por isso que a Bíblia fala que carne e sangue não herdarão o reino, certo? Agora, vou passar também para o irmão aqui, passar o seu entendimento para vocês, tá certo, irmãos? Amém, irmão Amém, Jean. irmãos. Eu acho que deu um errozinho, mas eu acho que já consertou. Então, irmão Jean, acho que você já complementou muito bem sobre Agar, né? Agar sendo serva, né, de Sarai, Agar se humilhando sobre Sarai, né? Contexto da mãe escrava, da mãe livre, né? Porque fala que lá em Gálatas 4 fala assim que Sara é a mãe livre, né? Sara é escrava, né? Então a gente vê que a escrava se humilha pela da livre por muitas razões, irmãos. A gente pega o contexto real, já nos explica. Quem é escravizado está vivendo em liberdade? Não, irmãos, está tendo uma vida ilusória, está tendo uma vida nos prazeres que, na verdade, são uma coisa que escraviza a pessoa, entende? É um negócio bem profundo. E a gente também vê, irmãos, que aqueles que são da mãe livre, que têm um pensamento nas escrituras, que têm um pensamento dentro da palavra, eles têm mais visão do mundo do que propriamente esses da escrava. Os da escrava tá com um olho só assim na frente, os da livre tem os 360 graus, entendeu? A visão é mais voltátil, assim, sabe? Dá para ver mais coisa, é muito mais profunda a visão, com certeza. Eu queria deixar aqui com o irmão Jean agora, a gente finalizar esse texto aí com mais alguns textos dizendo. Então, irmão, acho que o irmão pode complementar, né, com aqueles textos que o irmão tinha comentado comigo, que está muito boa a abordagem do irmão. Então, não queria cortar aqui o raciocínio do irmão, porque depois eu tenho uma parte para acrescentar também que o irmão vai falar daí. Amém, irmão. Então a gente pode começar lendo. Agora eu queria que os irmãos prestassem atenção também, porque é muito importante isso aqui que a gente vai estar lendo agora, tá bom? Vamos dar primeiro uma passadinha lá em Colossenses capítulo 3, tá, irmãos? Lembra que eu disse para vocês que eu ia ensinar para vocês como se tornar uma pessoa mais santa e irrepreensível para Deus? Então, chegou esse momento, tá bom?
É uma live curtinha, né? Então acabou chegando nesse momento um pouco mais rápido, né? Muito legal. Então aqui eu já estou em Colossenses. Eu já estou aqui em Colossenses capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, tá, irmãos? Para não ficar tão longo. Mas até o versículo 8 aqui tem bastante coisa interessante. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, não das que são aqui da terra. Pois morrestes e a vossa vida está em oculta com Cristo, em Deus, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Entende? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui para nós no texto de Colossenses aqui agora? Que quando a gente tiver o corpo glorificado, isso vai se tornar completo. Né? Primeiro passo para a gente entrar em comunhão com Deus, a gente aceitar Cristo. Depois que a gente aceita Cristo, a gente precisa ter comunhão com Ele. A gente tendo comunhão com Ele, uma vida em santidade, temor, uma vida com Deus, a gente se batiza nas águas. Se batizou nas águas, você já pode começar um ministério profundo, sabe? Que nem foi Jesus. Jesus, depois que se batizou nas águas, foi provado e depois de ser provado ali, ele começou ali a sua trajetória com os seus ministérios. Né? Um exemplo disso é próprio Cristo para nós. Então, essa santificação que a gente tem depois que a gente aceita Cristo, ela é muito importante, né? A gente tem um momento de comunhão com Deus, um momento onde a gente tem muita força, a gente esboça, assim, muita vontade de servir a Deus, entende? Tendo tudo isso em mente, a gente botando tudo isso em prática, é como se a gente também, irmãos, estivéssemos buscando as coisas lá do alto, entende? A gente busca a santidade, a gente busca a presença de Deus, a gente busca o testemunho, oração, estudo, meditação, tudo isso é importante, inclusive no amor também a gente tem essas características, né, muito importantes. Agora, irmãos, a gente vai lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o famoso texto do arrebatamento, mas eu não vou falar sobre o arrebatamento, tá bom? Ó, já que eu falei sobre isso, eu queria deixar aqui com os irmãos também, aqui no canal Escritura Aprovada, dia 17, quinta-feira da semana que vem, lá no canal Edificando a Casa do Senhor, do irmão Felipe. Ele tem apenas 9 anos, irmãos, um menino muito sábio das Escrituras. A gente vai fazer uma live sobre arrebatamento. Então já vai lá no canal Edificando a Casa do Senhor. Depois dessa live, continua conosco ainda por enquanto. Pesquisa lá, canal Edificando a Casa do Senhor. Se inscreve lá, ativa o sininho que quinta-feira da semana que vem eu vou estar lá dando uma força para ele, ensinando a palavra de Deus também. Amém, irmãos? Mas vamos agora lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4. A gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Então vamos lá. Vou abrir com vocês aqui. Espera aí que eu já estou chegando. Espera aí que eu já estou chegando, irmãos. Tranquilo, irmão. Temos bastante tempo ainda. Tá com 1h18 de live agora, hein? Excelente. Sim, irmão. Amém, amém. Aqui, irmãos, ó. Acabei de chegar. Vamos dar uma lidinha aqui, então, ó. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como recebeste de nós, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Ele deu instrução aqui no texto de Tessalonicenses de uma maneira de como ter uma vida com Deus com santidade e planificação. Assim, então, leia aqui também Tessalonicenses, que é um livro fantástico, tá bom? E a gente também passou instruções para vocês nessa live aqui. Assim andai para que abundeis cada vez mais. Deus, ele quer isso de nós, que a gente se aperfeiçoe cada vez mais na palavra de Deus. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, olha só, essa parte aqui é a mais importante dessa live inteira, porque aqui está carne e promessa. Aqui a gente vai começar a fazer a divisão entre as duas descendências. Vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus
para a vossa vida, que vos santifiquem, né? Que vocês se santifiquem, que vocês sejam homens santificados a Deus e que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominados pelos desejos desenfreados como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Então, irmãos, existem aqui dois extremos que a gente precisa analisar no texto aqui de 1 Tessalonicenses. Que existe um lado que simboliza a santificação e que outro simboliza prostituição. A prostituição é uma vida na carne, é uma vida que não agrega nada com Deus. Irmão Jean, você quer falar alguma coisa? Tá uma coisinha bem interessante que bem no finalzinho, né? Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita o próprio Criador, né? Ou seja, os filhos da carne, eles já rejeitaram a promessa do Criador. Eles querem os seus desejos da carne, porque alguns desses, como a gente falou no começo, podem até ser israelitas, ter sangue de Abraão, etc., mas não adianta, porque quem rejeita a promessa, quem rejeita ao Messias, quem não aceita o Messias como seu único e suficiente Salvador, já é por si só filho da carne, não vai herdar a promessa. Amém, irmão. Excelentes palavras, né? Excelentes palavras. E a gente também vê, irmãos, aqui, que quando uma pessoa ela se liga com a prostituição, independente se ela é israelita, se ela é grega, se ela é romana, não importa a nacionalidade, o que ela tem, o que ela não tem, tá pecando, vai pagar pelos pecados se não se arrepender. A palavra fala que o tempo, o reino de Cristo já é chegado, que a gente tem que se arrepender e buscar em Deus as verdades ouvidas, né? Pode falar, irmão Jean. E Paulo também fala que já não é mais tempo de ignorância, né? Que agora Deus não tomará ninguém por inocente mais. Exatamente, irmão Jean, perfeitas palavras. E a gente vê muito mais coisa que isso, né? A gente vê que Deus fala que o povo de Israel, eles fechavam os ouvidos, endurecia o coração, né? Que nem o irmão André colocou aqui também, que eles endureceram o coração, alguns judeus ali, principalmente os judeus, eles endureceram, para que entrasse os gentios ali, né? O contexto de Gálatas 4, versículo 25. Que esse endurecimento, ele veio em parte em Israel, para trazer os gentios para serem cultivados na terra cultivada, entende? Então, a gente vê que tem muitas coisas proféticas aí. E que o que o irmão Jean falou aqui também está exatamente correto. E como a gente é enxertado nessa oliveira cultivada, né, que a gente vai falar numa outra live aqui. Se você ainda não entendeu isso que eu falo sobre a oliveira cultivada, no vídeo que eu fiz com o irmão Pedro e o irmão Edilson, eu falei sobre isso lá, tá bom? Eu vou deixar o link do meu canal aqui na descrição. Na descrição não, no comentário fixo, no comentário do meu canal, né? A gente vai vendo aí. E lá eu especifiquei melhor sobre isso, tá bom? E outra coisa, que os gentios entram nessa oliveira graças a Cristo, que Cristo, a partir do momento que ele morre, se sacrifica, é como se ele tivesse dado início às festas. Só um complementozinho aqui também. Aqui também cai por terra aquela doutrina dispensacionalista que fala que os judeus e os gentios estão separados e que quando Daniel fala 70 semanas estão destinadas a seu povo, é somente para os judeus, mas não é, porque Cristo rasgou o véu e na cruz ele desfez o muro de separação entre judeus e gentios, ou seja, tem até uma passagem aqui que eu vou achar depois para vocês, que acho que está em Pedro, que ele fala algo bem interessante. Vou deixar o irmão complementar aqui, enquanto eu acho que para depois complementar aqui com esse versículo, tá bom, irmãos?
Amém. Eu estava vendo um comentário aqui do irmão André, muito interessante. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Exatamente. Os homens hoje, eles são movidos por ganância, por idolatria, prostituição. Prostituição que eu falei aqui com vocês, que é uma divisão. Uma pessoa santa, ela não consegue ficar perto de uma pessoa profana, entende? A palavra profano vem do derivado de prostituição, a palavra santa também, santificação, entende? Então, uma pessoa que é santa, lembra do Salmo 1 que eu falei para vocês? Então, tá aqui a diferença. A pessoa que se santifica, ela não faz as obras da carne, tá, irmãos? E essa é a diferença. O homem que é santo, ele anda, ele pensa igual Cristo, entende? Tem um pensamento igual de Cristo. Mas a pessoa que é ímpia nem quer saber do Senhor e vive de qualquer jeito. Por isso que eles passam, por isso que eles passam assim, sabe? Que não tem promessa para eles, entende? Porque só cabe a eles o fogo, porque eles são totalmente irrepreensíveis. Só complementando aqui, achei o texto aqui, irmãos. É 2 textos, na verdade, bem curtinho aqui. É Gálatas 3, 27 ao 29. Olhem só que interessante, até o irmão falou antes, mas complementando aqui o que o irmão falou. E todos quanto fomos batizados em nome do Messias, identificados com a sua morte. Aí a importância de aceitar o Messias, né? Não adianta ter só sangue judeu. Ficamos assim semelhantes a ele, reis sacerdotes. E aqui não há lugar para diferenças, tanto judeus como não judeus, humildes e poderosos, homens e mulheres, todos no Messias, Yeshua, formam um só povo, unificado, hein? Não é mais 2, não, é mais um. E esses somos do Messias, somos então, olha só, descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. E o que é interessante aqui, para fechar com tipo um cadeado aqui, para não ter como separar, vejamos o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 12, 26, olha. Se uma parte sofre, todas as partes sofrem com essa, ou seja, se os judeus vão passar pela grande tribulação, os gentios, por estarem juntos agora com os judeus, não vê mais a separação, juntamente com eles também passarão pela grande tribulação. Se os judeus serão reis sacerdotes, os gentios, que agora não são mais gentios e fazem parte de Israel, também serão reis sacerdotes. Ou seja, é um reino aberto a todos, e não exclusivamente dos judeus, senão a gente tem que ignorar que o Messias morreu só para os judeus, então, e não para o mundo inteiro. Aí fica uma confusão, não é? Fica, irmão Jean, com uma confusão inteira, porque se você separa judeu e gentil, ali também não tem a restauração das duas casas. O livro de Joel, você pega ele e joga fora. Simples assim. Porque a gente vê que desde o capítulo 1 ao capítulo 14 de Oséias, Oséias sempre fala de uma restauração, né? Eu sempre falo ali de uma congregação, judeus e gentios se unindo através de Cristo, entende? Que Cristo, ele é o cabeça. Efésios 1, versículo 10. Que o mistério falado em Gálatas 4, versículo 25, é esse, a resposta é essa, é Cristo é a igreja. Porque Cristo é o cabeça de um corpo de muitos membros. E que membros são eles? São corpo. O corpo são as duas casas de Israel unidas. Judeus e gentios. Entende? De todas as gerações. Aí vocês se lembram do que eu já ensinei para vocês sobre, claro, os seguidores do meu canal, tá bom? Sobre Sem Cães Jafé, eu já falei sobre isso lá no meu canal, fiz até um vídeo falando sobre isso, que Jafé habite nas tendas de Sem. Por que Deus fala isso pra... Pode falar, irmão Jean. Desculpa cortar a mão aqui, mas aqui agora me veio uma luz aqui bem interessante. Não vou resumir aqui para não ficar comprido, né? Mas aí nessa parte dos judeus e dos gentios, olha só, tá lá em Efésios 2, depois os irmãos podem procurar essas partes que eu separei aqui, tá? Mas agora vocês pertencem ao Messias. Foram agora trazidos para junto dele, por causa do sangue do Messias. Porque o Messias fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, tornando-nos um só povo. O Messias, pela sua morte física, aboliu o sistema inteiro da lei judaica, que excluía os gentios. Na cruz, o Messias igualmente reconciliou as duas partes, não somente com o Altíssimo, com o Pai,
mas também ambas as partes entre si, ou seja, não tem mais inimizade agora. Com efeito, por ele, tantos uns como outros temos agora pleno direito de acesso ao Pai, através de um mesmo Espírito. E assim vocês, gentios, já não são mais estranhos perante o Altíssimo, mas membros da família do Altíssimo, concidadãos, concidadãos do próprio povo do Altíssimo. Continuando então. Esse povo é como um edifício, constituído sobre o alicerce da mensagem pregada pelos profetas e pelos apóstolos, do qual Yahshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, é a pedra principal de esquina, pela qual todo o edifício se alinha. No Messias, essa construção, a igreja, cresce, porque cada pedra, membro, se adapta perfeitamente ao conjunto, a fim de se tornar um templo consagrado ao Criador. Vocês são, pois, integrados nesse conjunto para formarem com os outros membros da igreja a morada em que o Altíssimo habita, pelo seu Espírito. Agora, bem rapidinho aqui, 1 Coríntios 12, 12 ao 13, diz assim: o nosso corpo tem muitas partes, mas o conjunto constitui um só corpo. Assim também é o corpo do Messias. Cada um de nós, entre parênteses, membros da igreja, é uma parte do corpo. Uns são judeus, outros gentios. Uns são escravos, outros são livres. Mas todos somos batizados no corpo do Messias por um Espírito, e todos nós recebemos o mesmo Espírito. Texto maravilhoso, hein, irmão? Que texto maravilhoso. 1 Coríntios 13, né, irmão? Agora, irmão, pode continuar aqui, sem desculpa por ter cortado o irmão aí. Não, não, irmão, é que eu fiz essa pergunta para você. Esse texto é 1 Coríntios 13, irmão, ou é outro texto? Esse último que eu li é 1 Coríntios 12, 12 ao 13. Ah, 1 Coríntios 12, texto maravilhoso, irmãos. Eu vou ler quando terminar a live aqui, né? Texto muito bom. Mas, irmãos, em base a isso, tá bom? Se você quer ter uma vida de santificação, se você quer ter uma vida pura diante do Senhor, uma vida sem máculas, né? Eu estava vendo um comentário aqui. Irmão Jean, você destaca aqui o comentário do Adriano? Então, olha só. Irmão Adriano, todos os irmãos que estiverem assistindo essa live, eu não sei se tem algum irmão que tem problema com isso, com certeza um ou outro vai ter aqui, mas eu quero fazer um convite para todos vocês, tá bom? Não tem data marcada ainda, eu já estou convidando aqui de antemão o irmão Jean para estar participando dessa live também. Eu vou fazer uma live contra e a respeito de pornografia, tá bom? Eu sei que essa questão da pornografia aí tem tomado a internet, tem tomado aí há muito tempo a internet, tem feito com que muitas pessoas aí se desviem da verdade, e muitas das vezes até apostatem da fé, chega nesse nível e perca a salvação. Então, irmãos, eu queria fazer essa live, eu queria convidar já o irmão Jean para estar participando aqui conosco dessa live, que eu vou estar falando sobre a pornografia, seus malefícios, o que causa em você, problemas, tudo isso a gente vai estar falando nessa live, claro, com os textos aqui, né, com o caderno em mãos, para a gente estar abordando com muito mais clareza, com muito mais poder na palavra, essas verdades aí que a palavra nos mostra, amém? Mas em base a isso, tá bom, irmãos? Eu já considero a live finalizada por aqui. Se o irmão Jean-Pierre quiser dar um acréscimo aí, o irmão pode dar aí. Então, irmãos, eu tenho preparado aqui um último texto para os irmãos. Só deixa eu compartilhar a tela aqui novamente com vocês. Aí, beleza. Tenho um último texto aqui para a gente aí finalizar a live, né, irmãos? Que foi uma live abençoada, né? A gente até que achei que ia demorar mais, mas em 1h30 praticamente a gente conseguiu abordar tudo e ainda acrescentar mais alguns textos, né, irmão? Maravilha, maravilha. Então, para finalizar a live, agora um texto bastante importante também, né? Está lá em Isaías 63, é bem curtinho, irmãos, versículo do 1 ao 6. Aí eu vou ler o texto, vou explicar para os irmãos, aí o irmão, vou passar a bola para o irmão fazer essas considerações finais, e se ele quiser ler mais algum texto, alguma explicação, ele pode dar em cima disso, e a gente vai encerrar por aqui, então, tá certo, irmãos? Vamos lá, então, para Isaías 63,
versículo 1 ao 6. Olha que interessante. Aqui é o contexto do fim já, irmãos. Tenham isso em mente também, tá bom? Quem é este que vem de Edom? Olhem a localização agora, porque aqui também envolve o contexto do anticristo, ou do antimessias, que é a localização de onde ele vai vir. A palavra já nos mostra da onde o anticristo vai vir, irmãos. Então não adianta alguns aqui ficar desesperados, catar em canal aqui, canal Y, canal X, Z. Não adianta, porque a palavra já deixa claro da onde vai vir o antimessias. E futuramente eu farei lives, tanto sozinho quanto com os irmãos, abordando esse tema, porque é um tema que realmente deixa muitos irmãos assustados, com medo, apavorados, sem saber o que fazer, né? Mas calma, irmãos, está tudo na palavra já, não vai ser algo assim repentino da hora para outra, não. Os irmãos vão entender aqui aonde que os irmãos têm que prestar atenção, em quais países os irmãos têm que olhar, tá certo? Aí depois o irmão também pode dar uma pequena pincelada sobre a localização do anticristo, tá bom, irmão? Mas então vou ler o texto aqui para não me alongar muito. Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas? Porque se parece com as roupas de quem pisa uva no lagar? Então aqui o irmão já abordou esse tema de uvas do lagar. Depois que acabar a live, os irmãos podem voltar para compreender melhor o que eu vou ler aqui, tá certo? O lagar eu o pisei sozinho. Dos povos, ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira. No meu furor, as esmaguei. E o seu sangue respingou nas minhas roupas. E todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano da redenção havia chegado. Que ano é esse, irmãos? Mas depois eu explico para os irmãos. E o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, pisei os povos. Quem? Os ímpios. Embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Isaías 63, 1 ao 6. Ou seja, voltando um pouquinho aqui para explicar para os irmãos, que ano da redenção é esse? É quando o Messias vem para dar início ao sétimo milênio, ou seja, o sétimo dia da criação, que faz alusão ao sétimo milênio, que é o dia do descanso, entendeu? Aí é um descanso realmente literal e não mais espiritual, tá certo? Então, vou fazer uma pequena explicação aqui para os irmãos, aí eu vou passar a vez para o irmão também fazer essas considerações sobre isso, e se o irmão quiser concluir com mais algum texto, uma coisa assim de ser vontade também, tá bom, irmão? Então tá, explicando aqui para os irmãos. Aqui fala da vinda do Messias, que vai trazer justiça aos seus santos e trazer destruição aos filhos da carne, aqueles que não quiseram saber das promessas do Criador. E depois o Messias constitui um reino para os seus servos, para os filhos da promessa, cumprindo o que está em Apocalipse 7. Depois os irmãos podem ler Apocalipse 7 para ver que está tudo conectado. Agora eu vou passar a vez para o irmão. Pode falar aí, irmão. Amém, irmão Jean. Amém, irmão Jean. Na bênção é que o irmão falou. Então, irmãos, assim, a localização do anticristo, eu já falei até na minha live com o Pedro, qual é a localização lá do anticristo, né? A gente acabou falando lá um pouco sobre isso. Se os irmãos tiverem interesse de saber também, lá no meu canal a gente tem um pouco desse conteúdo. O irmão Jean-Pierre também vai fazer conteúdos a respeito disso. E em parte assim, irmãos, para mim já tem finalizado, né, o estudo. Essa questão de Jesus estar com as vestes salpicadas de sangue, lembra que em Apocalipse 14 eu li com vocês que o Senhor, ele pisou as uvas no lagar? Então essas mesmas uvas que ele pisou lá, são as mesmas uvas que ele está pisando aqui em Isaías, entendeu? Lembra de sombras e realidades? É uma análepse, exatamente, a gente está entrando em mais uma análepse, uma sombra e uma realidade. O que Jesus está mostrando aqui para Isaías é uma sombra de uma realidade que vai acontecer nos tempos do fim, onde Jesus ele vai ceifar a terra
vai pegar o joio e o trigo vai ser jogado no fogo, o joio vai ser jogado no fogo, e o trigo vai ser guardado, tá bom, irmãos? E esse joio também pode ser colocado como uva, tá bom? Deus ele faz alegorias com vários tipos de alimentos também, tá bom? E essas uvas, inclusive a uva faz uma pessoa ficar bêbada, né? Por exemplo, uvas assim, que tem álcool, esses negócios, vinho, tá bom? Vinho faz uma pessoa ficar bêbada. Por isso que o vinho é usado também nesse contexto para alegorizar uma pessoa que está dormindo e que essas uvas vão ser pisadas, né? E que vai ter aquele escorrer de sangue, que também uva simboliza sangue, tá bom? Sobre toda a terra. Vai ser que nem a palavra fala, né? Multidões, multidões, lá em Joel 3, multidões, multidões no vale da decisão, né? E ali o Senhor vai passar a ceifa e vai colher, né? E aqueles que forem maus vão ser jogados no fogo eterno. Então, para mim, eu já tenho finalizado a live, tá bom? E a gente vai fazer mais uma live. Estamos cheios de live, tá bom, irmão? A gente vai fazer mais lives do que essa com outros irmãos também para ter um complemento ainda maior, tá bom? Live maravilhosa. Muito obrigado, irmão Jean, pela oportunidade de estar aqui com você, que tenha mais vezes aqui com você aqui no seu canal, que a gente possa estar dando continuidade aí na palavra do Senhor. Amém, irmão. Amém. Eu até estava comentando aqui com o nosso querido irmão Edilson, não sei se ele está nos acompanhando agora, mas que esse mês eu pretendo fazer várias lives, porque agora no inverno aqui, meu trabalho é um pouco mais tranquilo. Então sobra bastante mais tempo, né, do que durante o verão, para eu fazer bastante live. Então, agora de junho até setembro, eu vou fazer muitas lives. No mínimo, eu pretendo fazer 2 ou 3 lives por mês aqui no canal, com convidados, né, especiais, como o irmão. Até quero agradecer muito pela presença do irmão, por ter disponibilizado seu tempo para compartilhar aqui conosco. Eu tenho certeza que as pessoas que virem essa live serão totalmente edificadas, porque o que a gente falou aqui não foi doutrinas que nós inventamos, e vamos pegar versos aleatórios, não. Vocês podem ver, irmãos, que está tudo conectado. E assim como a palavra fala, vocês podem analisar tudo que a gente falou aqui e comparar com as escrituras para ver se realmente o que a gente falou aqui está correto, né? Como fala lá, para testar o profeta, não é? Mas eu creio que os irmãos perceberam que nós somos pessoas sérias e realmente comprometidas com a palavra, né? Não estamos aqui para brincar, para fazer sensacionalismo, né? Ou coisas do tipo. Não, a gente está aqui para realmente transmitir a mensagem do Criador, para a gente ser atalaias do Criador e para tocar trombetas, né? E futuramente vamos tocar mais e mais trombetas, né, irmão? Estaremos sim, irmão Jean. A gente vai estar com certeza, tá bom? Eu que agradeço, né, a presença aqui com o irmão. Para mim é um prazer. Independente do canal, para mim, em todo lugar que estiver pregando a palavra, para mim, é como se um sentimento assim de missão cumprida, sabe? Então, eu tenho que agradecer, irmão, na verdade, por poder estar participando aqui no seu canal. E aí, também falando para você que a gente vai estar fazendo mais live aí, a gente vai estar mais junto, independente do canal, se for no canal do Edilson, se for no seu canal, se for no meu canal, a gente vai estar transmitindo e passando o evangelho aí para onde a gente conseguir em todos os locais. Que nem o próprio irmão fala, nosso tempo na internet está acabando e a gente tem que fazer o que a gente pode enquanto dá tempo, né? Vamos ver aqui o chat. Agradeço a todos os irmãos aí. Pode falar aí, irmão. Só queria saudar aqui meu querido irmão Alexandre, né, que mandou 2 mensagens aqui. Agora eu estou saudando o irmão Alexandre, obrigado por estar acompanhando a live com a gente. Deus abençoe grandemente o irmão. E também, irmãos, lá no meu canal no Telegram, tá aqui na descrição. Depois eu coloco o canal do irmão também na descrição, para os irmãos visitarem lá. Eu comecei um estudo sobre as 2 testemunhas, que é um assunto que também não deixa de envolver os filhos da carne e os filhos da promessa, certo? Então está aqui o link do Telegram, confiram lá. Eu botei a primeira parte lá, disponibilizei para vocês. Essa semana pretendo colocar a segunda parte. Acho que umas 5 partes eu consigo finalizar o estudo com vocês por lá. Aí depois tem outros estudos que eu vou passar para os irmãos lá no Telegram, porque infelizmente aqui o YouTube só funciona com lives.
porque o irmão também está sofrendo boicotes, como eu também, outros irmãos, né, por parte do YouTube. A gente já migrou para outras plataformas, tem o TikTok também, né, que para mim, infelizmente, é só 1 minuto, né, no TikTok. Não dá para fazer muita coisa, não dá para fazer um estudo completo como esse aqui, mas é uma válvula de escape, né? Mas vamos que vamos, né, irmão? Enquanto pudermos ficar aqui pela internet, vamos ficar. E eu também pretendo começar um trabalho evangelístico na rua, né? Que outros irmãos, vou citar aqui o irmão Marcos Paulo Góes, se vocês não conhecem, canal Casa de Israel, um excelente canal, que ele também faz trabalho bem forte com evangelismo na rua, que é excelente, irmãos. Então visitem lá o canal dele. Então, novamente, quero agradecer ao irmão, quero agradecer a todos os irmãos que tiveram, que disponibilizaram, né, o seu tempo para. Pode falar, irmão. Irmão, eu desculpa te cortar agora, né? É rapidinho, é rapidinho. Eu queria pedir pro irmão, além de deixar o meu canal na sua descrição, porque até me ajuda, tá, irmão? Porque bastante coisa para fazer. Se o irmão colocar as coisas na descrição, fica mais fácil, tá bom? Coloca o meu canal para as pessoas lá se inscrever e também coloca a minha live que eu fiz com o Pedro e com o Edilson, tá? Eu acho que só esses dois aí já tá bom, para os irmãos se orientarem, né? Já irem automático já, fica mais fácil, né? Só isso, só. Agradeço, tá, irmão? Pode finalizar. Beleza, se o irmão quiser também pode salvar essa live e compartilhar no seu canal também, né? Para caso as pessoas não tenham recebido notificação, alguma coisa, porque o YouTube é assim, né? Infelizmente, ele não notifica, fazer o quê? Por isso até que eu migrei para o Telegram, porque lá realmente notifica todo mundo recebe notificação, todo mundo está sendo bastante edificado lá. Outros irmãos estão edificando para o TikTok, que é o caso da irmã Duda Souza, né? Que também fez live com o irmão Dilson, que é o irmão que a gente vai fazer live lá no canal Salvando uma Grande Geração. É um canal muito bom, excelente. Inclusive está fazendo 5 anos, né, irmão? De aniversário agora, de canal. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença do irmão, agradecer ao Criador pela essa oportunidade, por ter nos zelado, né, por ter nos trazido até esse momento. Agradecer também aos irmãos, ao irmão André Miranda, Adriano Matos, o irmão Alexandre, o irmão Bruno Henry, também, que é um irmão muito querido em Cristo. Quem mais está por aqui? A irmã Vivi também. Todos os irmãos que nos acompanharam aqui durante essa live, que realmente possam ter sido edificados, como eu fiz na oração inicial. Então, vou passar aqui as últimas considerações para o irmão, e depois eu vou passar as últimas considerações e finalizar a live. Amém, irmão, amém. É muito importante, né? Esse evangelismo da rua que o Marco Paulo Góes faz, que os outros irmãos aí, o irmão Bruno Durex também faz na rua. Tem muitos irmãos que fazem evangelismo na rua, para mim é uma coisa excelente. Vai chegar um tempo que só evangelismo na rua que vai trazer aí a palavra para muitas pessoas. A internet está começando o restringimento, não só no Facebook, não só no YouTube, não só em outras plataformas sociais, mas vai ser em todo lugar. Cristão, daqui 5, 6 anos, vai ser tratado como chacota. Muitas séries da Netflix falam isso, muitas propagandas também falando contra cristãos. Ser cristão nesses tempos do fim vai ser fé e confiança no Senhor mesmo, tá, irmãos? Então, guardem isso que eu falei para vocês sobre santificação, o irmão Jean também falou. Sejam santos e irrepreensíveis, sejam pessoas que guardam a palavra no coração, escreve ela também na mente, né? E guarda, irmãos, guarda porque em Apocalipse 3, versículo 1 fala que o tempo é próximo. Guardem as coisas que na palavra estão escritas, porque vai se cumprir, irmãos. Então, tenham fé nisso, se guardem em Deus, se fortifiquem em Deus, que Deus vai trazer o livramento e a sabedoria para a sua vida. A sabedoria é Cristo. Cristo é quem vai te dar a sabedoria para discernir o que é bem e mal, e aquilo que é certo e errado. Amém, irmãos? Exatamente o que o irmão falou. Então vou aqui encerrar a live, irmãos, e até a próxima. E não se esqueçam de compartilhar a live, né? Porque é muito importante a ajuda dos irmãos no compartilhamento, nos comentários, porque eu tava percebendo o seguinte também, irmãos, que não adianta só deixar o like, porque tem que comentar também. Até falei no nosso grupo lá no Telegram, né, irmão? Que eu percebi isso, que estão inscritos no meu canal, entraram em contato comigo, dizendo que não estão recebendo notificação, e eu percebi que aqueles que estão comentando, deixando os comentários nos meus vídeos, esses sim estão sendo notificados.
Então peço que os irmãos novos que chegaram hoje, que se inscrevam no meu canal, e os inscritos no meu canal que também se inscrevam no canal do irmão, que eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição. Então, um forte abraço a todos e que a paz esteja com todos vocês. E até a próxima. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Fiquem na paz.